por Deus, ele quis. Significa a potência máxima. A potência, por isso que ele diz, né? A onipotência, ao infinito. Ele simplesmente quer e o universo se cria. Para usar uma analogia, basta que a gente pense o seguinte. Eu vou usar uma analogia bem simples, que dá a ideia dessa diferença, né? Por exemplo, quando a gente quer esquentar uma comida no micro-ondas, olha que coisa interessante. Quando a gente quer esquentar a comida no micro-ondas, a gente coloca ali o prato de comida e aperta no botãozinho, né? A gente só aperta no botão e o micro-ondas funciona e esquenta a comida. Só que até chegar no ponto de eu só apertar e a coisa acontecer, a quantidade de teoria, experimento, a quantidade de ciência que teve que acontecer para chegar nisso é algo extraordinário. A gente já recebe prontinho, né? A gente só aperta ali, pip. Então, fazendo essa analogia, essa pobre analogia, mas para simplificar, é como a gente, né? A gente, para explicar a criação do universo, a gente tem que escrever quanta teoria, quanta pesquisa, quantos séculos de livros e pesquisas para tentar explicar a criação. Agora, Deus é infinito, é inteligência suprema, ele simplesmente quer. Então, essa ideia da onipotência, por isso que é muito filosófico e muito bonita essa resposta. Porque, de novo, ele não entra na questão de discutir a ciência do processo, mas, ao mesmo tempo, ele aproveita para filosofar sobre os atributos de Deus, né? Imagina a gente pensando, não, Deus foi criar o universo, daí ele ficou estudando, aí ele mediu, que é como a gente constrói as coisas, né? Mas Deus é a inteligência suprema, ele tem tudo ao infinito, então ele simplesmente quer e o universo surge, né? Então é uma belíssima resposta filosófica e que não precisa entrar em contradição com as leis naturais estudadas pelas outras ciências. Porque o grande ranço entre ciência e religião é que a ciência tentava explicar o universo através de um processo evolutivo e a religião ela colocava simplesmente como algo sendo criado por Deus, como algo que aparentemente era contraditório, né? Eu não conseguia casar essas metáforas da vontade divina com aquilo que a ciência faz. O que Kardec vai demonstrar depois lá na Gênesis? Eu posso interpretar essas metáforas sem entrar em contradição com a ciência. Elas podem coexistir. Elas não se contradizem. O contraditório era o entendimento que se tinha. Então, isso que é belo no Espiritismo. Ele conseguiu explicar as coisas, falar de Deus no processo da criação, mas, ao mesmo tempo, respeitar as leis naturais. E isso é muito difícil. Isso não é uma coisa fácil de fazer. Mas a gente vai ver, ao longo das questões, ele construindo isso. Mas, claro, o Eric já deixou isso muito bem explicado no início do estudo. Essas questões elas vão ser desenvolvidas na Gênese. Aqui a gente tem elas muito, muito densas, muito condensadas, e também não seria o momento da gente pegar a Gênese para estudar junto. Mas aqui está o germe daquilo que depois Kardec desenvolve na Gênese. Exatamente, né? Isso, na verdade, isso você vê como isso é algo da onipotência de Deus, né? Como diz aí, né? E você vê como que a nossa linguagem é pobre, ele vai usar uma metáfora, né? Que é a metáfora da Gênese, da Gênese da Bíblia, né? Passa-se a luz e houve luz, não seja, só, como ele é onipotente só pela vontade, né? E como o Michel falou, isso vai ser desenvolvido na obra Gênese, segundo o Espiritismo, porque lá ele vai trabalhar, né, essa questão, né? Ele vai falar, não, isso são realmente metáforas, né, que se utilizou, porque a gente não tem como entender isso realmente, né?
Então, quando na obra, na Gênese bíblica, né, na Gênese hebraica, se fala dos 7 dias, né, óbvio que ninguém acredita hoje que a Terra foi feita em 7 dias, que teve a cobra falante, né, que, enfim, Adão e Eva são os primeiros homens, isso são metáforas. E essa primeira parte de Faça-se a Luz também é uma metáfora, né, para a gente conseguir entender, né, na nossa linguagem, né. Mas isso vai ser desenvolvido melhor na obra Gênesis, né, que eu recomendo que a gente estude, né. Mas isso só mostra realmente a nossa limitação e como que os espíritos respeitam a questão científica, né. O como, eles não vão entrar nisso, porque aí vai caber a cosmologia, a física, enfim, a ciência. Então, eles não vão entrar nisso. Só respondendo a pergunta ali do Alex, né? Ele pergunta ele pergunta por que o V está maiúsculo. Eu acho que foi essa a pergunta. Eu vi que está no original também. Porque tradicionalmente se usa em maiúsculo para se referir a Deus, né? Então isso vem de uma tradição, só isso. Seria só isso, enfim. Exato. Tudo que quando se refere a uma pessoa específica, né? E sempre quando se fala, por exemplo, Deus, eu tenho que usar maiúsculo, porque não é qualquer vontade, né? É a vontade dele. Especificamente a vontade dele que está tratando aqui, né? Não é qualquer vontade. Então ela vai. O volonté, no francês, também ele colocou. Ainda bem que tu olhou no original também, né? E só para complementar ainda mais, porque se um materialista com ideia preconcebida pega uma obra como essa e lê com pressa, ele tira conclusões equivocadas, né? Por isso que eu tenho que conhecer toda a obra. Você pega, por exemplo, alguns cientistas vão dizer assim, olha, para explicar a origem do universo, eu não preciso de Deus. Eu não preciso de Deus para explicar a origem do universo. Tudo que a ciência vem descobrindo, ela não precisou de Deus para explicar as leis naturais, as leis universais. Então ela vê, por exemplo, Deus tratando a questão da origem do universo, e Kardec, né, colocando Deus para estudar a questão da origem do universo, o materialista com preconceito já leria isso e ia fechar a obra, né? Agora aí que está a beleza do que Kardec vai fazer lá na Gênese. E não é por acaso que ele deixou por último, né? Dos desenvolvimentos que ele faz no livro dos Espíritos, a Gênese é a última. Porque ele precisava da ciência espírita já madura, né? Bem estabelecida. Porque aí a Gênese ele vai mostrar como eu posso colocar essas duas questões que sempre foram antagonistas e isso não gera nenhuma contradição. Mas por que só o Kardec com o Espiritismo vai conseguir isso, né? Porque para o materialista que tenta explicar a origem do universo, ele não coloca o espírito na jogada. Como Kardec fez uma ciência que trouxe agora um elemento novo para o universo, que não é só a matéria, filosoficamente eu posso botar Deus na jogada. Aí eu posso colocar Deus. Antes, para o materialista só tinha matéria, então ele pode excluir Deus, né? Ele pode, num certo sentido, também não de uma maneira absoluta, mas ele pode, num certo sentido, excluir Deus. Embora ele tenha vários problemas, né? Para explicar como é que um universo com essa estrutura que tem, como é que esse efeito não teve uma causa inteligente. Ele tem vários problemas, né? Para explicar sem Deus, mesmo só do ponto de vista material, né? Como é que eu tenho um mecanismo tão bem estruturado no universo? Como é que eu tenho estabilidades? Mas agora, se eu coloco o espírito, eu não tenho como não colocar Deus, né? Então, é isso que o materialista não consegue ver. Se tu não coloca o espírito na jogada, agora quando coloca faz todo sentido. É uma consequência lógica natural
Por isso que só Kardec vai poder fazer uma teoria assim, né? Ele pega lá na Gênesis analisando as teorias científicas da origem do universo, ele não